Pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. Hoje a gente vai continuar o capítulo 20, porcentagem e juros simples, tá? Capítulo 20 bem interessante, esse conteúdo é bem legal, muito útil no nosso dia a dia também. Vocês vão acompanhando lá com o livro de vocês, tá? Eu não vou fazer todas as leituras, mas depois vocês façam as leituras, tá? Para ela não ficar tão demorada e a gente não ficar só lendo aqui. Então, porcentagem e juros simples. Vocês já devem ter ouvido falar bastante de porcentagem, mesmo que vocês nunca tenham feito nenhum cálculo com isso. Basicamente, é divisão, tá? A gente vai falar de proporções em relação a 100, né? Por isso, porcentagem e divisão. Então, um exemplo aqui. Embora a concentração de renda tenha diminuído no Brasil nos últimos anos, o grupo dos 10% mais ricos ainda concentra 40,5% do rendimento dos trabalhadores brasileiros. O dado é da síntese de indicadores sociais divulgada pelo IBGE. Os 40% mais pobres ficaram com apenas 13,6% da renda. Em relação a 2005, a concentração de renda entre os 10% mais ricos caiu 45,3% para 40,5%. Já a fatia dos mais pobres subiu de 11% para 13,6%. No grupo dos 10% mais ricos, 79,7% são brancos. Em 2005 eram 86%. Então, vocês têm noção do que está sendo lido aqui? O que está sendo dito aqui? A partir de agora é isso que a gente vai trabalhar, tá? No final vocês vão ver que essa leitura aqui ela é bem simples, é mais fácil do que você trabalhar com números, você está fazendo uma representação de valores aqui. Então, só que de uma forma diferente, né? Então, nesse conteúdo agora a gente vai aprender isso daqui. A gente vai começar com o conteúdo de porcentagem, tá? Depois a gente vai para a parte de juros simples. Aí, considerando a seguinte situação, duas turmas chegaram à final de uma Olimpíada de Matemática. Foram premiados 6 dos 25 alunos da turma A. Então foram premiados 6 alunos de 25 alunos que tinham. E 5 dos 20 alunos da turma B. Qual teve o melhor desempenho? Conseguiriam fazer esse cálculo? Sabem qual turma teve o melhor desempenho aqui? Qual o cálculo que deve ser feito? Aí, responder essa pergunta parece muito fácil à primeira vista. Poderíamos dizer que a turma A obteve um melhor desempenho, obviamente, né, porque teve mais alunos premiados. Mas, observando atentamente, podemos ver que a quantidade de alunos em cada turma não é a mesma. Portanto, a comparação não é tão simples. A turma A tem mais alunos aqui premiados, mas ela também tem mais alunos no total. Então, como é que a gente vai saber qual que tem um melhor desempenho? Na turma A foram premiados 6 entre os 25, o que podemos representar da seguinte maneira. Então, em cima a gente vai representar a quantidade que a gente tem premiada e embaixo o total. Sempre dessa forma, tá? Embaixo sempre a gente vai representar o total e em cima os valores que a gente vai estar analisando. Então, já na turma B, o total de premiados pode ser representado pela fração 5 alunos premiados de 20 do total. Aí, observe que pode ser um pouco difícil perceber que 5 sobre 20 é maior do que 6 sobre 25 e, consequentemente, que o desempenho da turma B foi melhor. Como é que você faz esse cálculo? Né? Faz a divisão aqui. Aí, observando assim, talvez a gente não consiga analisar direto pela fração, mas quando a gente faz a continha lá de divisão, a gente consegue ver que a turma 5 sobre 20 teve um desempenho melhor. No total, teve mais alunos premiados por quantidade de aluno, entendeu? Quando estudamos frações equivalentes, aprendemos que uma forma simples de comparar as frações é escrevê-las com o mesmo denominador. Desse modo, em vez de compararmos 6 sobre 25 e 5 sobre 20, que a gente viu, né, que é um pouco complicado você só olhar para esses números e saber qual que é maior e qual que é menor, poderíamos ter comparado as respectivas frações equivalentes. Então, 24 sobre 100 e 25 sobre 100. A gente podia fazer essa comparação. Como é que a gente chegou nesses números aqui? Como a gente transforma estes números para terem bases iguais? A gente vai ter que fazer uma multiplicação, né?
Por exemplo, esse 25 aqui, para chegar em 100, a gente vai tentar sempre chegar em 100 embaixo. Dali que vem o número porcentagem. A gente sempre vai dividir por 100. Então, a gente vai ter um número aqui, que nem esse 6 sobre 25, e quer fazer com que esse 25 aqui vire um 100. Só que a partir do momento que a gente multiplicar esse 25 por alguma coisa, a gente vai ter que multiplicar o 6 também, né? Lembram lá a definição de frações equivalentes? Se a gente multiplicar um embaixo por alguma coisa, multiplica em cima também. Então, se a gente multiplicar 25 por 4 aqui e querer chegar em 100, a gente vai fazer 6 vezes 4 também, né? Da mesma forma o 20. A gente vai multiplicar o 20 por 5, vamos multiplicar o 5 também. Agora, observando aqui, a gente consegue ver desse 24 sobre 100 e 25 sobre 100 qual que é maior, né? As frações com denominadores iguais a 100 correspondem às porcentagens, como o próprio nome diz. Relacionam valores por 100. Em nosso exemplo, se houvesse 100 alunos na turma A, 24 seriam premiados, correspondendo a 24%. Viram só? Quando a gente tem essa divisão por 100, esse número aqui em cima vai ser a nossa porcentagem. Isso aqui pode ser representado com 24%. 24 dividido por 100, tá? Esse por 100 significa isso. Enquanto a turma B, se existisse 100 alunos, 25 seriam premiados, correspondendo a 25%. Porcentagem é um índice de comparação que relaciona qualquer valor à quantidade centesimal. Em outras palavras, as porcentagens correspondem a frações de denominador 100 ou frações e decimais equivalentes a elas. Vamos ver alguns exemplos. 85% corresponde a 85 em 100, ou seja, 85 dividido por 100, como a gente viu lá em cima. 16% corresponde a 16 em 100 e 1% é 1 em 100. Então, dá para ter uma noção assim. Vamos por esse 1% aqui seria de 100 pessoas, uma seria selecionada. Então, isso seria 1%. Desse 16%, de 100 pessoas, 16 seriam as pessoas que a gente estava contando. Vamos supor que eu dei 100 chutes no arco e só fiz 16 gols. Então, qual a porcentagem de gols que eu fiz? Qual a porcentagem de gols que eu fiz? É 16%, né? 16 dividido por 100. Aí, conforme estudamos, sabemos que as frações possuem um correspondente de forma decimal. E desse modo é possível relacionar as porcentagens aos números decimais, que seria o quê? Fazer a divisão, né? Assim, temos 3 representações para um mesmo valor. Observe, 85% é 85 dividido por 100. E 85 dividido por 100 é 0,85. Lembra lá do nosso conteúdo de divisão? Isso aqui vocês sabem montar e resolver, né? 16% é 16 dividido por 100, que é igual a 0,16. E 1% é 1 dividido por 100, que é igual a 0,01. Então, isso aqui são 3 formas de representar, tá? A gente consegue transformar isto, nisto e nisto. Esse 1% pode ser escrito dessas 3 formas. Aqui a gente tem diferentes versões para o símbolo de porcentagem. A gente utiliza essa daqui, ó, símbolo utilizado atualmente, símbolo de porcentagem. Aí agora aqui a gente tem alguns exercícios, tá? Represente as frações em forma de porcentagem conforme o exemplo. Então aqui, ó, a gente tem as bases, aqui o denominador embaixo, não as bases, o denominador, ele não está escrito em forma de 100. O exemplo aqui, a letra A, por exemplo, ela tem lá 3 dividido por 20. Só que 3 dividido por 20 é muito ruim a gente representar, né? Você não consegue ir diretamente, isso equivale a tantos por cento. Você tem que fazer uma continha ali. Então, como é que a gente faz? A gente transforma isso aqui numa fração equivalente. Por exemplo, esse 20 aqui a gente vai ter que fazer chegar no 100. Por que número que a gente vai ter que multiplicar esse 20 para fazer chegar em 100? 20 vezes 5, né? 20 vezes 5 deu 100. Então, se a gente multiplicou embaixo, vai ter que multiplicar em cima também. Que a gente chega em quanto? 15 dividido por 100. 15 dividido por 100 é igual a 15%. E qual que é a outra representação além dessa? É aquela uma utilizando os números decimais, né? Quanto que seria 15 dividido por 100? 0,15, né?
Lembram lá da divisão por 100? O que a gente faz com a vírgula? A gente desloca a vírgula, vamos ver aqui, a gente desloca a vírgula duas casas para o lado, né? Então, suponhamos que a vírgula está aqui, a gente tem o número 15,0. É isso que a gente tem. Quando a gente divide por 100, a gente vai mover essa vírgula duas casas, né? Então, uma, duas. Então, aqui seria uma, chegou aqui atrás do 1, duas na frente do 1. Não tem nenhum número aqui, né? Então, é 0,15. Então, seria outra representação, 0,15. A letra B, vocês vão fazer a mesma coisa, C, D, E, F, tá? Todas fazem a mesma coisa. Agora, associe cada figura à porcentagem, à fração ou ao decimal correspondente. Como a gente pode representar frações? Por forma de figuras, né? Vocês lembram lá da nossa aula de revisão de matemática básica que a gente teve um tempo atrás? Lá a gente trabalhou o conteúdo de porcentagem somente com figuras. Até tem como a gente fazer as contas somente utilizando figuras. Então aqui a gente tem uma representação. Quantos quadradinhos a gente tem no total e quantos a gente tem pintado? A gente pode fazer a representação por fração, que a gente viu aqui em cima, ó, isso aqui é uma fração, e a gente pode transformar isso em porcentagem. Aqui ele tem respostas em porcentagem, em fração e com número decimal. Então a gente vai ter que fazer uma associação. Vamos contar aqui, por exemplo, o exemplo A, a letra A. Quantos estão pintados? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem 5 pintados, 5 quadradinhos pintados. De quantos quadradinhos que tem no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 10, 100. Então, a gente tem 100 quadradinhos no total. E quantos que a gente tem pintado? 5. Como é que a gente representa isso? 100 dividido por 5? 5 dividido por 100? Lembram aqui em cima como é que a gente representou? O total vai embaixo. Ó, dessas nossas representações aqui. Eram 6 premiados de 25. Então, o total sempre embaixo. E o número pintado ou o número que a gente está contando em cima. Então, aqui seriam 5 quadradinhos pintados e 100 que não estão pintados. Então, 5 de 100. 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 equivale a quanto? A gente não tem nenhuma representação aqui embaixo, 5 dividido por 100. A gente vai ter que fazer umas continhas, né? Como é que a gente vai transformar esse 5 dividido por 100 em porcentagem ou número decimal? Quanto que isso vai representar? 5 dividido por 100. Que número que fica? Como a gente pode representar? Façam a continha e vocês vão chegar em alguma coisa aqui embaixo que vocês vão poder assinalar. A mesma coisa vocês vão fazer com a letra B. Quantos quadradinhos tem pintado do total? Ou já olhando a figura maior, a gente tem um quadrado grande e aparentemente ele está dividido, 1, 2, 3, 4, 5, 25 sobre 100. 25 sobre 100 e assim olhando direto para a figura, quanto que isso representa? Se a gente fizer 25 por 100, a gente vai chegar na mesma figura olhando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, uma parte pintada de 4 partes, que é o mesmo que 25 sobre 100. Né? Quantos por cento que isso dá ou de que forma a gente representa? O mesmo para o C e para o D. Número 3. Escreva a fração irredutível correspondente às seguintes porcentagens. Por que fração irredutível? Lembra lá que a gente tem frações equivalentes? No caso das frações equivalentes, a gente quer a menor fração, quando ela já não pode mais ser reduzida. Por exemplo, a gente tem lá 2 sextos. 2 sextos é uma fração irredutível? Não, né? Porque a gente ainda tem como dividir isso lá por 2. Dividindo 2 sextos por 2, a gente chega em 1 terço. Então, 1 terço seria a nossa fração irredutível. Então, a menor representação, com os menores valores para os números. Então, escreva a fração irredutível correspondente às seguintes porcentagens. 50%. Como é que a gente pode representar 50%? A gente vai ter que escrever em forma de fração. Quanto que é 50%? 50% não é metade de 100? A gente sempre vai estar levando o 100
como base aqui embaixo, tá? 50% não é isso aqui, ó. 50 dividido por 100. Então, como a gente pode escrever isso aqui de forma irredutível? Porque isso aqui, a gente ainda tem, por exemplo, como fazer isso. Então, a gente tem 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 é uma fração irredutível ou tem como a gente diminuir isso mais ainda? 5 dividido por 10. Tem como simplificar por 5, né? Dividindo em cima e embaixo por 5. Quanto que fica? 5 dividido por 5, 1. E 10 dividido por 5, 2. Então, 50% acaba virando 50 dividido por 100, que é 5 dividido por 10, que é o mesmo que meio. Tem como fazer meio ficar ainda menor? Então, nossa fração irredutível, meio. A mesma coisa para 20%, 24, 65. Certo? Aí, a questão 4. Observe que na tabela a seguir há a representação de algumas porcentagens de 3 formas diferentes. Lembra lá as nossas 3 representações? Forma de porcentagem, né, utilizando o símbolo, forma de fração e forma decimal. Então, complete as lacunas com a forma que falta em cada linha. Essa é bem tranquila, né? Porque a gente já sabe transformar um no outro. 23% que é quanto? 23 dividido por 100. Tem como simplificar? E isso vira 0,23. Então, em cada um, a gente consegue transformar um no outro. Lembram lá bem no início que a gente tinha falado? Aí, esses vão ser os exercícios de agora, tá? Vão ser até a página 106, tá? Do 1 a 4, até na página 106, são os exercícios para vocês postarem no AVA. Depois a gente continua com o cálculo de porcentagens, tá? Que daí vocês já vão ter uma noção um pouco melhor, certo? Beleza então, pessoal? Por hoje é só, tá? Até a próxima aula então. Valeu, tchau, tchau.